O momento pré-moderno no Brasil, os estilos pós-românticos. Olá você, eu sou o professor João Amálio Ribas e nessa aula nós vamos falar sobre uma escola chamada pré-modernismo, o momento pós-romântico na nossa literatura. Nós vimos em outros vídeos que o romantismo se desenvolve aqui no Brasil a partir de 1836 e vai até a segunda metade do século XIX, chegando até os anos de 1870. Depois você tem um período ali em que surge o realismo aqui no nosso país, em 1881, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, que com certeza você lembra. Concomitante ao realismo, você tem o naturalismo, lá do Aloysio de Azevedo, do Curtiço, e ainda uma terceira escola, que é o parnasianismo, que é a poesia dessa época. Mais uma escola também se desenvolve nesse contexto, em paralelo, concomitantemente a realismo, naturalismo e parnasianismo, que é o simbolismo. Vimos também em outros vídeos, só que foi uma estética que em seu momento não atingiu grande êxito, não fez muito sucesso. Muito bem, estamos agora exatamente nesse momento de transição do século XIX para o século XX. Esse momento chamado pós-romântico e que nós podemos até chamar de pós-realista também. Né? Quais são as características, então, dessas duas primeiras décadas do século XX aqui na nossa literatura? A respeito do contexto histórico, é importante que você observe, né? Nós estamos transitando do Brasil Império para o Brasil República, né? A República proclamada em 1889, né? Pelo Marechal Deodoro da Fonseca, e daí você tem a República da Espada, né, que é o Deodoro, e na sequência o Marechal Floriano Peixoto, os presidentes, né, militares do Brasil, e em seguida você tem o Prudente de Moraes, primeiro presidente civil aqui do Brasil, e a instituição daquela política tácita chamada de café com leite, que era a alternância de presidentes, ora de São Paulo, representantes da produção de café, ora de Minas Gerais, representantes da produção de gado, leite e tudo mais. E nesse momento o Brasil está pipocando de revolta, cara. Poucos momentos do Brasil você teve tanta efervescência, ebulição, conflitos, né, sociais aqui no nosso país. Nesse espaço de tempo que compreende o final do século XIX e o começo, os primeiros anos do século XX, você tem a revolta da vacina, a revolta da chibata, a revolta da armada, a revolta do contestado, a revolta de Canudos, entre outras. Você está entendendo? Então, nesse contexto, né, de ebulição, de efervescência política, social, que vai se dar esse período, né, literário chamado de pré-modernismo. Então, além da abolição dos escravos, proclamação da República, política do café com leite, essas revoltas pipocando para tudo quanto é lado no Brasil, sul, sudeste, norte, nordeste, e você tem também a questão das levas de imigrantes que vêm para o Brasil para substituir a mão de obra escrava nas lavouras cafeiras. Pô, cara, que Brasil que nós temos nesse contexto. É óbvio que os escritores dessa época vão ser influenciados por esse momento e produzirão obras que dialogam intensamente com essa época. Tudo bem? Características, então, do pré-modernismo. A primeira coisa que você tem que saber do pré-modernismo literário é que ela não é uma escola verdadeira, ela é uma escola falsa. Falsa por quê? Porque todos os outros caras que eu contei aí pra você, no começo do vídeo, realistas, parnasianos, simbolistas, românticos, eles se diziam simbolistas, tá entendendo? Eu sou simbolista, entendeu? O romântico falava, eu sou romântico. Os pré-modernistas não. Inclusive esse nome nem existia. Como é que você vai ser uma coisa que ainda não existiu? O modernismo virá décadas depois. Então, um teórico, né, vai posteriormente carimbar, chancelar esses autores como pré-modernistas. Eles são os pré-modernistas. Né? Eles se diferenciam dessa confluência de estilos que nós temos no momento. Então, os pré-modernistas não são necessariamente
nem realistas, nem naturalistas, nem simbolistas, nem parnasianos, beleza? Ah, e por isso uma pseudo-escola, denominada a posteriori. Ah, e Joãozinho, por que esses caras então são chamados de pré-modernistas? Por que eles não são realistas? Por que eles não são parnasianos, Joãozinho? Qual que é o fator distintivo entre eles? Só porque escreveram entre 1902 e 1922? Porque didaticamente, os pré-modernistas são os autores que escrevem nessas duas primeiras décadas do Brasil, de 1902 a 1922. Beleza? O que distingue esses caras? Eu vou falar pra você assim, ó, esses caras, os pré-modernistas, eles falam sobre a realidade brasileira nas suas obras. Aí você vai falar assim, ô Joãozinho, mas realidade brasileira, o Machado já falava? Realidade brasileira, o Cortiço já falava? Então não estou vendo distinção entre realistas e pré-modernistas. Não, calma, não terminei ainda. Tá? Os pré-modernistas são os que falam da realidade nacional de maneira crítica, mas qual realidade? A realidade desse novo país que está nascendo. Desse Brasil de transição de império para república, de convulsão social em muitos lugares, tá? De levas de imigrantes vindo para cá. Então os pré-modernistas são autores que vão tematizar esse novo Brasil de maneira crítica. A realidade contemporânea do Brasil. Joãozinho, ainda não entendi. Cara, vou deixar mais claro para você. Vem cá. Românticos, parnasianos, realistas, nasceram no século XIX e escreveram sobre um Brasil do século XIX. Pré-modernistas nasceram no século XIX, mas escrevem sobre um Brasil que está se transformando um Brasil de século XX. Tudo bem? Ficou mais fácil? Ficou mais claro? Beleza? E esses pré-modernistas também o são, porque também as suas obras vão prenunciar bandeiras que lá na semana de 22, que nós vamos tratar em outros vídeos, serão grandes características, grandes conquistas modernistas já estão em estado embrionário em alguns pré-modernistas. Uma linguagem menos acadêmica, mais próxima do coloquial, os temas do cotidiano e uma crítica ao academicismo, né, parnasiano, algumas características que serão desenvolvidas lá pelos modernistas 10, 20 anos depois, já estão em germe. Aonde? Na literatura de Lima Barreto, por exemplo, em Monteiro Lobato e outros que são grandes escritores dessa fase chamada pré-modernista. Beleza? Acho que essas são as características mais importantes. E agora nós podemos concluir o nosso vídeo, né, dizendo que o pré-modernismo é essa escola falsa, pseudo-escola, que se desenvolve nas duas primeiras décadas do século XX, 1902 a 1922, que esses autores não são considerados nem realistas, nem naturalistas, nem parnasianos. Por quê? Porque já trazem características de uma crítica, de uma realidade brasileira do século XX e que já pronunciam algumas bandeiras, algumas características da modernidade. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. O momento pré-moderno no Brasil, a ambiência cultural pré-modernista. Olá você, nesse vídeo nós vamos falar sobre a ambiência cultural do momento pré-modernista. Nós vimos, né, em outro vídeo, que o pré-modernismo se desenvolve nas primeiras décadas do século XX, entre 1902 e 1922, essa é uma classificação, é um enquadramento didático, né, para você estudar melhor esses autores que escrevem aí nessa transição do século XIX para o século XX, autores que vão tematizar de maneira crítica esse novo Brasil que está surgindo, pós-proclamação da República, pós-abolição dos escravos, momento conturbado em muitos lugares do país, muitas revoltas acontecendo e as levas de imigrantes vindo aqui para o nosso país. Então, início do século XX no Brasil, você lembra, né? Rio de Janeiro é a capital da República e ela vai ser o grande centro artístico, cultural, pensante do Brasil. Uma capital que, naquela época, ainda tinha 730 mil habitantes, né? Portanto, né, bastante acanhada para os padrões europeus da época e para os nossos padrões atuais. Mas mesmo assim, né, o Rio de Janeiro tenta, né, chegar próximo, tanto na sua arquitetura como na sua urbanização, dessas grandes capitais do mundo, principalmente a França. Na França está se vivendo aquele momento chamado Belle Époque,
que é a bela época, a época da Paris em festa, como tem lá o livro do Ernest Hemingway, e essa Belle Époque, inclusive tem até uma espécie de onomatopeia, né, Belle Époque, da champanhe sendo espolcada, sendo aberta e bebida, como era bebida nos bares, nos cafés do Rio de Janeiro, que queria ser uma capital cosmopolita e representativa no panteão das grandes capitais do mundo à época. Então, o Rio de Janeiro tenta captar essa noção de progresso, de ciência, e alteram-se as percepções urbanas da cidade, A cidade do Rio de Janeiro, que já tinha sido iluminada a óleo de baleia, que era, inclusive, dizem, muito mal cheiroso, depois passou a iluminação a gás, e agora, nas primeiras décadas do século XX, o Rio de Janeiro começa a ser iluminado por lâmpadas elétricas, as ruas, Então, os cafés, os bares, as revistas, as confeitarias, os bondes elétricos e, como eu disse, a iluminação pública, dão este ambiente de efervescência cultural. Nós vimos em outro vídeo que nesse começo de século XX você tem autores das mais variadas estéticas vivos no Brasil. Uma confluência de estilos. Por exemplo, Machado de Assis, do realismo, morre no início do século XX. Ele está vivo ainda aqui nesse momento. Ele vê esse Rio de Janeiro sendo iluminado à luz elétrica. O Aloysio de Azevedo, do naturalismo, também está vivo. Olavo Bilac, do parnasianismo, vivo também. Então, essa confluência desses vários artistas de vários estilos, e é claro que os nossos pré-modernistas também estão vivos. Tá por ali Lima Barreto, apesar de que Lima Barreto, a gente vai ver em outro vídeo, não é um cara das grandes altas esferas, rodas intelectuais, Ele era um outsider, um cara meio marginal, mas está todo mundo ali nessa confluência de estilos, de grandes artistas, pensadores, nesse Rio de Janeiro de Belle Époque, de efervescência cultural. Então, já falei para vocês, de nomes que estão aí no Rio de Janeiro se encontrando nesses cafés, nesses bares, conversando, discutindo cultura, discutindo literatura, discutindo arte. A Academia Brasileira de Letras também já tinha sido criada, o Machadão ali, o seu primeiro presidente vitalício, comentamos isso também em vídeo anterior do Machadão. Então tá aí, o cenário literário brasileiro com Machado de Assis, Euclides da Cunha, José Veríssimo, que será um grande crítico, que comentamos já em vídeos anteriores e tornaremos a comentar sobre ele, Gonzaga Duque, também grande jornalista, Lima Barreto, acabei de falar, Coelho Neto, contista, romancista, e João do Rio, grande cronista também do início do século XX no Brasil. Então todos esses autores, esse panteão de autores estão nesse momento de efervescência. Só que separo aqui Euclides da Cunha e Lima Barreto, que esses sim serão autores considerados pré-modernistas. Por quê? Porque eles já trazem uma visão nova, diferente, crítica sobre esse novo Brasil que se constrói, que se ergue a partir do início do século XX. Aqui, beleza? Autores, portanto, que fazem uma leitura crítica da realidade nacional. Esses pré-modernistas, principalmente, Lima Barreto, Euclides da Cunha, Lima Barreto lá com Trísfilo Policarpo Quaresma, Euclides da Cunha com Os Sertões, e daí você pode incluir aí também Monteiro Lobato, com Urupês, Cidades Mortas, você pode incluir aí também Graça Aranha com o seu Romance de Canaã, entre outros, beleza? Então, essa é a nossa introdução a esse momento chamado pré-modernista. Essa ambientação efervescente da cultura brasileira nos primeiros anos do século XX, a nossa Belle Époque, e a parte esses autores que se distinguem por uma nova visão da realidade brasileira, com uma visão crítica a respeito de grandes problemas que até então não tinham sido tratados pela literatura. Esses serão os autores pré-modernistas, Lima Barreto, Euclides da Cunha, entre outros, que nós vamos comentar em outros vídeos. Beleza? É isso aí. Falou! O momento pré-moderno no Brasil, Lima Barreto e Euclides da Cunha.
Olá você! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre dois autores do momento pré-moderno, que são Euclides da Cunha e Lima Barreto, dois autores que nós chamamos de pré-modernistas. Vamos lá conhecer um pouquinho mais da literatura desses dois grandes autores. Tá ali, de um lado, o Euclides da Cunha, do outro lado, o nosso grande Lima Barreto. Vamos começar pelo Lima Barreto? O Lima Barreto é um autor de uma grande carga crítica social. Ele vai, na sua obra, olhar de maneira muito crítica as mais variadas matizes, os mais variados estratos sociais do Brasil. Sua política, seus intelectuais, os preconceitos e assim por diante. Tá? Ele teve uma origem humilde, mestiço, e ele foi muito pobre, não conseguiu terminar o curso superior, sofreu preconceito na Politécnica quando quis fazer engenharia, teve uma história trágica, seu pai morreu, ele teve que ser arrimo de família, largar a faculdade, se dedicou ao jornalismo e teve uma vida também marcada pelo alcoolismo, tá certo? Então, essa vida trágica do Lima Barreto faz com que, no seu momento, ele não tivesse o reconhecimento artístico, literário, que ele ganhará posteriormente. Tá? Aí uma trajetória bem distinta, por exemplo, do Machado de Assis, outro autor, mestiço, negro, que teve grande reconhecimento na sua época. O Lima Barreto não desfrutou desse reconhecimento, morreu, inclusive, internado num sanatório para alcoólatras. Na época, o alcoolismo era tratado como uma espécie de loucura, e ele vai morrer em 1922, exatamente o ano da Semana de Arte Moderna. Então, fica aí essa data simbólica dele morrendo, exatamente no ano que se institui a estética que ele ajudou a, de certa forma, instituir aqui no Brasil. Tá? Enfoque no subúrbio do Rio de Janeiro. Nós podemos dizer que o Lima Barreto é o primeiro cara a enfocar o subúrbio do Rio de Janeiro. Aí você fala assim, ô Joãozinho, mas cara, o Cortiço lá, do Aloysio Azevedo, não enfocava o subúrbio? Não, cara, não. Onde que era o Cortiço, cara? O Cortiço ficava no centro da cidade, no centro do Rio de Janeiro. Tá ligado nisso? Depois houve uma política de saneamento urbano que fez com que os cortiços fossem demolidos, e esses bolsões de pobreza vão sendo empurrados, para o subúrbio da cidade. Depois vai se encostando nos morros e daí nascerão as favelas. Você tá entendendo? Então o Lima Barreto é o primeiro cara a enfocar essa questão urbana do Rio de Janeiro, da pobreza sendo expurgada, sendo empurrada para o subúrbio, para as encostas dos morros. Ainda não é a favela que nós temos hoje em dia, mas para as encostas do morro. E o Lima Barreto vai enfocar isso, ao mesmo tempo de maneira crítica, em relação aos poderes constituídos, mas também ele vai enfocar de maneira positiva a população do subúrbio. Outra diferença crucial com o Cortiço. Lá no Cortiço, aqueles personagens eram uma fauna humana, animalizados, um explorando o outro, e assim por... Não, no subúrbio do Lima Barreto, você tem uma visão positiva sobre esse morador do subúrbio, pessoas trabalhadoras. É muito parecido com o que uma música do Rapa, com a participação do Marcelo D2, tem lá numa versão do Jimi Hendrix, que é Hey Joe, tá ligado essa música? Aí o Marcelo D2 fala assim, menos de 5% dos caras do local são ligados a alguma atividade marginal, que é exatamente o que você olha no morro hoje. É 5% que é ligado a alguma atividade marginal. Mas talvez essa, às vezes, é a parte que tem mais destaque, nas notícias, nos jornais, aqueles bandidos usando R15, não sei o quê. Mas é 5%, o restante é gente trabalhadora. E o Lima Barreto, cara, 100 anos atrás, ele já tem essa sacada. No subúrbio, nós temos pessoas trabalhadoras, pessoas humildes, mas de boa índole e assim por diante. Tá legal?
Então, Lima Barreto, cara. E ele sabe disso por quê? Porque ele era frequentador dos subúrbios, morador dos subúrbios, tá? E qual é a grande contribuição dele em relação à linguagem literária? Né? Quando ele está produzindo seus livros, o que está rolando é o parnasianismo. E o parnasianismo tinha uma linguagem empolada, aquela língua portuguesa castíssima. E ele começa a escrever literatura com uma linguagem mais fluida, mais solta, uma linguagem jornalística. Eu sei que para você hoje, não, Joãozinho, mas a linguagem jornalística é uma linguagem correta, é muito diferente da linguagem que eu uso aqui para fazer um bilhete, alguma coisa assim. Cara, mas na época você tinha a linguagem literária elevada e a linguagem jornalística do dia a dia, não sei o que, né, mais fluida, mais coloquial. O Lima Barreto começa a escrever literatura com essa linguagem mais acessível, mais fluida, mais coloquial. E, portanto, ele vai, né, disparar uma característica que é fortemente defendida pelos autores da modernidade, lá de 22. Uma língua mais fluida, menos casta, menos pura, menos purista, beleza? Tá, então essa linguagem jornalística, essa linguagem de crônica incluída nos romances, é uma bandeira, né, que será desfraudada pelos modernistas. É um prenúncio do modernismo essa linguagem, beleza? Tá, crítica, já falei, cara. O Lima Barreto tem uma obra que critica todos os estratos sociais do Brasil. Uma crítica ao preconceito social, ao preconceito racial, que inclusive ele sofreu na pele. Tá? Uma crítica aos pseudo-intelectuais, que de intelectuais só tinham o seu diploma, mas não tinham conhecimento nenhum. Ele tinha uma grande frustração, porque ele conhecia muito e não tinha diploma. E tinha muita gente que tinha diploma e não conhecia nada, não tinha nenhum estudo, conhecimento. Tá? Mas porque tinha o diploma, o canudão lá, não, ele é o doutor, ele é o mestre, tá? Ele tinha uma crítica ferrenha a isso. Então, sarcástico, irônico, ferino e um teor autobiográfico. Esse é um cara que pode ser um precursor do que nós chamamos hoje de autoficção. Muitos dos personagens de Lima Barreto são representações do próprio Lima Barreto, tá certo? E que obras são essas então, Joãozinho? Vamos lá, Recordações do Escrivão, é a mais autobiográfica. Recordações do Escrivão Isaías Caminha, seu primeiro romance, é um piazão, mestiço, pardo, que sai lá do interior e vem para o Rio de Janeiro tentar, né, vencer na vida por seu talento, ele quer escrever, e ele acaba se tornando escrivão de um jornal. Ele só vai subir na carreira jornalística quando ele descobre algumas falcatruas dos jornalistas, e daí o que acontece? Os caras ficam com medo dele revelar isso e elevam ele à condição de escrivão, de jornalista e tudo mais, tá? Isaías Caminha. Bem autobiográfico esse romance. A obra-prima dele, que você tem que ler, cara. Não dá pra você ser um estudioso da arte brasileira, da literatura brasileira. Não lê esse livro aí, cara. Triste Fim de Policarpo Quaresma, tá certo? Uma obra-prima. Policarpo Quaresma, apaixonado pelo Brasil, tenta salvar o Brasil primeiro através da cultura, depois através da agricultura e, por fim, da política. Ele vai lutar ao lado de Floriano Peixoto na Revolta Armada. Olha o vídeo anterior aí que eu falei pra vocês, que o pré-modernista fala sobre a realidade nacional do Brasil do século XX. Então, o pano de fundo de Triste Fim de Policarpo Quaresma é a Revolta Armada, tá? Vivida e vencida por Floriano Peixoto. E o Floriano Peixoto, no final... Vou ter que dar spoiler, cara. Você não lê literatura pra saber o final, cara. Você lê a literatura pra experienciar a obra. Então, não importa saber ou não saber, spoiler, tá? O Policarpo Quaresma vai ser morto, executado pelas armas do país que ele tanto defendeu. Floriano Peixoto manda matá-lo. Floriano Peixoto é um personagem histórico, todo mundo sabe, obviamente. O Policarpo Quaresma não, é um personagem ficcional. Mas como ele, muitos na Revolta Armada foram executados. Mesmo lutando ao lado de Floriano Peixoto, depois ele faz críticas ao Floriano Peixoto, ele acaba sendo executado. Esse é o triste fim de Policarpo Quaresma. Morrer pelas armas do país que ele tanto amou e tanto defendeu. Leia, por favor, leia, tá? Numa Ninfa, Vida e Morte de M.J. Gonzaga, e daí tem as obras também de contos, ele escreveu contos, escreveu crônicas, né? Como é o caso de Histórias e Sonhos, Marginália, Feiras e Mafuás, Bagatela, Cemitério dos Vivos Inacabados. Cemitério dos Vivos é exatamente o quê? O hospício, o manicômio, onde inclusive ele morreu. Ele foi internado 2 vezes, na segunda vez ele morreu.
Tá? E Clara dos Anjos, um grande romance também, que fala sobre o preconceito racial, uma moça de 17 anos que vai ser iludida por um conquistador lá, o Cassie Jones, ela engravida e fica, né, à mercê de um futuro, né, sem uma família, sem um pai e sem emprego. Clara dos Anjos, cara, que foi publicado posteriormente à morte de Lima Barreto. Tá, Joãozinho, como é que é a escrita do Lima Barreto? Bom, vamos ver lá um trecho do magistral Triste Fim de Policarpo Quaresma. Acompanhe comigo um trecho dessa obra-prima da nossa literatura. Triste fim de Policarpo Quaresma. Mas como é que ele, tão sereno, tão lúcido, empregar a sua vida, gastar o seu tempo, envelhecera atrás de tal quimera? Como é que não viu nitidamente a realidade, não a pressentiu logo e se deixou enganar por um falaz ídolo, absorver-se nele, dar-lhe em holocausto toda a sua existência? Foi o seu isolamento, o seu esquecimento de si mesmo. E assim é que ia para a cova, sem deixar traço seu, sem um filho, sem um amor, sem um beijo mais quente, sem nenhum mesmo e sem sequer uma asneira. Fora bom, fora generoso, fora honesto, fora virtuoso. Ele, que fora tudo isso, ia para a cova sem acompanhamento de um parente, de um amigo, de um camarada. Onde estariam eles? Sobre o Ricardo Coração dos Outros, tão simples e tão inocente na sua mania de violão, pudesse para mandar à sua irmã o último recado, ao preto Anastácio um adeus, à sua afilhada um abraço. Nunca mais os veria, nunca. E ele chorou um pouco. Lima Barreto. Que texto sublime! Esse é o trecho final de Triste Fim de Policarpo Quaresma. Esse personagem quixotesco, visionário, sonhador, que tentou salvar o Brasil por meio da cultura, na primeira parte do romance, estudando o Tupi-Guarani, até propondo que o Brasil adotasse essa como língua oficial. Foi mandado para um sanatório como louco. Na segunda parte do romance ele tenta salvar o Brasil através da agricultura. Tudo que ele tem, ele investe numa chácara para provar que o Brasil tem a melhor terra do mundo, e vai ser essa chácara infestada por formigas saúva e ele vai falir. E na terceira parte do romance ele tenta salvar o Brasil lutando ao lado de Floriano Peixoto na Revolta da Armada. Uma vez contida a Revolta da Armada, Policarpo Quaresma tece críticas a Floriano Peixoto. Inocente e ingenuamente manda um memorando, uma carta com críticas e sugestões para o presidente que ele julgava ser um grande estadista. Floriano Peixoto, com as críticas de Policarpo, fará o quê? Mandará executá-lo no paredão. Esse é o triste fim de Policarpo, morrer pelas armas do país que tanto amou e tanto defendeu. E nesse trecho ele faz um melancólico, desencantado e obviamente triste balanço de sua vida. Iria morrer sozinho, sem ter alcançado nada daquilo que planejara, que sonhara. E com esse texto Lima Barreto faz uma profunda crítica ao país e seus desmandos, preconceitos, e a aqueles também que acreditam de maneira ingênua no Brasil. Ele, Lima Barreto, talvez esteja propondo, sim, um nacionalismo, sim, um amor à pátria, mas com os olhos abertos, os olhos da crítica bastante abertos para, de um lado, enaltecer as nossas
grandezas e virtudes, mas também, ao mesmo tempo, olhar para os nossos problemas, as nossas misérias, as nossas mazelas. Lima Barreto é, ainda hoje, extremamente atual e necessário. É isso aí. Sensacional, Lima Barreto, né? Tá, vamos pra frente. Vamos falar do Euclides da Cunha. Não menos grandioso Euclides da Cunha. O Euclides da Cunha tem uma obra, né, fundamental para a cultura brasileira. Não é só literatura não, velho. É a cultura brasileira representada nessa obra chamada Os Sertões, escrita em 1902. 1902, Joãozinho. Características dessa obra. Falei para vocês, né, que o pré-modernismo enfoca a realidade brasileira de transição do século XIX para o século XX, esse novo Brasil do século XX e um contexto, a gente falou em vídeo anterior, de muitas revoltas. Né? Final do século XIX, começo do século XX, você tem revolta da chibata, revolta do contestado, revolta da vacina, da armada e você tem a revolta de Canudos. Tá? E o livro Os Sertões é um retrato dessa guerra. A revolta de Canudos, um conflito entre as forças republicanas, olha a república recém-instaurada, olha a realidade do novo Brasil aparecendo nas obras pré-modernistas, e as forças republicanas lutando contra os seguidores do Antônio Conselheiro, que era um beato, que era um líder religioso e acabou sendo também um líder social, político e também um líder, de certa forma, bélico, né? Porque os canudenses vão se armar e vão lutar contra o exército republicano na região de Belo Monte, região também chamada de Canudos. Por isso, o nome do livro. Nas aulas de história você vai saber um pouco mais sobre isso, né? Basta aqui para nós dar esse contexto de que o Antônio Conselheiro, tido como um beato, um profeta, ele começa a andar pelas vilas ali da Bahia, começa a pregar o evangelho e começa a reunir em torno de si muitos seguidores. E em determinado momento ele vai fundar uma espécie de império, o Império de Belo Monte. Tá certo? Alguns dizem que ele chegou a reunir 30 mil, velho. 30 mil pessoas no arraial, no Império de Belo Monte. Tá certo? E o pior, ele diz que ali não mandava o presidente. Ele não reconhecia a república. Nem tinha noção muito certa do que era, ele chamava o república, mas o república é algo demoníaco. Tiraram o poder divino do imperador e colocaram esse negócio de presidente. Aí você vai depois estudar melhor esse contexto aí, mas enfim, aí o exército republicano vai ser mandado primeiro as forças, né, policiais locais, né, que são derrotados pelos canudenses, tá certo? Serão 4 ataques sobre Canudos. E os 3 primeiros, as forças, né, da República serão derrotadas. E no 4º e último ataque, Canudos é dizimada. Não sobrou ninguém, cara. 5 mil soldados, né, dizimaram o arraial de Canudos. E ali foi o quê? Foi velhos, mulheres, crianças. O Antônio Conselheiro foi encontrado morto, e apesar de, mesmo estando morto, eles pegaram o corpo, decapitaram e saíram com a cabeça do Antônio Conselheiro, mostrando nas vilas ali o que aconteceria com quem ousasse voltar contra a República. E o Euclides da Cunha vai para lá como uma espécie de, o que seria hoje, acho que um correspondente de guerra, sabe? Sabe esse jornalista que vai lá, entendeu? Fica fazendo chamadas ao vivo, não sei o que, da região de conflito. O Euclides foi lá, e ele começa a escrever artigos para o jornal Estado de São Paulo, se não me engano, contando da guerra, e depois do que ele viu e do que ele estudou, ele volta e compõe esse compêndio da literatura brasileira, que é Os Sertões. Chega aí, determinadas edições, a ter, sei lá, 800 páginas. É um livro grandioso. E esse livro é dividido em 3 partes. A primeira parte, a terra, o homem, a segunda e a terceira, a luta. E é por isso que eu digo que é um livro importante para a cultura brasileira, porque não é só literatura. A terra, nós podemos dizer que é um tratado de geografia, entendeu? As eras geológicas que formaram este chamado sertão nordestino, tá certo?
É um tratado geológico, geográfico, científico. A segunda parte, nós podíamos dizer que é uma parte mais antropológica, mesmo antes de ter essa ciência antropologia que virá, né, mais posteriormente aí, a fazer parte dos estudos das humanidades, porque ele vai descrever ali aqueles fanáticos religiosos, principalmente a figura messiânica do Antônio Conselheiro. Então, a segunda parte o homem é um estudo mais sociológico, antropológico. E a luta, a terceira parte, é mais histórica e também literária. Né? Encarar uma leitura dos sertões é complicada, mas se você quiser, de repente, só ler a terceira parte, a luta, eu acredito que você terá uma leitura mais fluida. Tá? E daí é nessa última parte que ele vai descrever o extermínio de Canudos. O último capítulo dos sertões chama-se Canudos não se rendeu. Né? Até o último homem foram dizimados. Restaram por último 2 homens, uma criança e um velho, e eles também foram mortos pelas forças republicanas, tá? E aí, o Euclides da Cunha, José, mas você está criticando o exército, ele está criticando e passando pano no Antônio Conselheiro, ou contra... Não, cara, ele está criticando os dois lados, tá? Os dois lados. Ele olha com um olhar muito crítico da campanha militar, porque ela foi criminosa, porque acabou matando pessoas indefesas, crianças, velhos e tudo mais, o que se configuraria em crime de guerra hoje. Mas ele também critica o Antônio Conselheiro, que de certa forma também usava do seu poder em relação às pessoas para, né, insuflá-las à revolta, insuflá-las à guerra e tudo mais. Então, o Euclides da Cunha traça um painel muito crítico desses dois lados da guerra, beleza? E, portanto, acabando ali, é um texto híbrido, já falei, né? Ensaio histórico, características literárias, como se fosse um romance, principalmente na última parte, a luta, a linguagem é ao mesmo tempo poética e ao mesmo tempo científica, né? Já falei que, né, tem informação geográfica, sociológica, histórica, né? E o Paulo Leminski, no material teórico de vocês pode dar uma lidinha lá, né? O Paulo Leminski chama de barroco positivista, estilo de cipó, né? Que o Euclides da Cunha traça, né, aquelas antíteses muito características do barroco, mas também com uma pegada cientificista. Estamos aí no momento em que o positivismo é muito influente, inclusive faz parte da nossa bandeira, né, o lema positivista, amor, ordem e progresso. Só ficou ordem e progresso, mas no positivismo do Comte, vimos também em outro vídeo, né, esse lema. E o Euclides da Cunha paga tributo às ideias cientificistas do seu tempo, beleza? Então, eu acho que é isso. Tá? Temos que fazer agora uma leitura, obviamente, de um trecho de Os Sertões. Acompanhe aí um trecho dessa magnífica obra da cultura brasileira, Os Sertões de Euclides da Cunha. Os Sertões. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até ao esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Forremo-nos à tarefa de descrever os seus últimos momentos. Nem poderíamos fazê-lo. Esta página, imaginamo-la sempre profundamente emocionante e trágica, mas cerramo-la, vacilante e sem brilhos. Mais um trecho magistral da nossa literatura, o encerramento da obra Os Sertões. Tá? Depois daquelas 3 partes que mencionamos, a terra, que é uma descrição mais geográfica, geológica, o homem, um estudo mais sociológico, antropológico, temos a terceira parte, a luta, em que é narrada a guerra propriamente dita entre o exército republicano e as forças
do Império de Belo Monte, erguido por Antônio Conselheiro. Euclides da Cunha irá a esse lugar, será testemunha in loco, e isso que ele escreve em Os Sertões é fruto do seu olhar crítico sobre essa campanha que, segundo ele, seria criminosa, porque esses 5.000 soldados que rugiam contra os 15, alguns dizem 20, outros 30.000 canudenses, não pouparam vida alguma. Estavam lá, mortos, crianças, mulheres, idosos, e esse trecho final diz exatamente isso. Estava lá um velho, 2 crianças, ou 2 homens feitos de uma criança, e estes todos são dizimados, tá certo? Ele vai criticar também o outro lado, porque o Antônio Conselheiro se utilizava da sua importância, da sua influência sobre os canudenses para também insuflá-los à guerra. Então, de um lado, esse povo miserável, explorado pela fé, manipulado, de certa forma, pela fé, e de outro lado, dizimado pelas forças governamentais de quem os haveria de proteger. Então, morrem todos os canudenses e esses últimos 4, o velho, os 2 homens e uma criança. Encerra-se assim essa obra fundamental dentro da literatura e da cultura brasileira, Os Sertões, de Euclides da Cunha. É isso aí. Lindão Os Sertões, né? Maravilhoso. Então, agora concluindo a nossa aula, nós falamos nesse vídeo sobre 2 monumentos da literatura pré-modernista brasileira, Lima Barreto, e Triste Fim de Policarpo Quaresma, entre outros, e Euclides da Cunha e o seu magnânimo Os Sertões. Beleza? Até o próximo.